Olá, muito boa tarde a todos. Estou aqui em representação da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos e, em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara Municipal da Horta pelo apoio na realização desta sessão, o apoio na cedência desse espaço, assim como o apoio de recursos humanos e as questões de logística necessárias para que hoje possamos estar aqui com transmissão online para todas as ilhas do arquipélago e não só. Pretendemos não só chegar a todos os membros da Secção Regional dos Açores, mas, de certa forma, também toda a nossa sociedade, toda a nossa região. Também quero agradecer a presença dos nossos convidados por terem aceito este convite para estarem aqui hoje e a todos aqueles que estão aqui connosco a assistir, quer aqui na sala, quer virtualmente. Esta é a 13ª conversa ao Estiradores, já vamos com várias edições, mas é a primeira que se realiza em formato presencial. Atendendo ao pós-pandemia, que já existe essa possibilidade de estarmos todos reunidos em sala e também querendo inovar e sairmos do mesmo registro, iremos realizar durante este ano pelo menos 3 sessões neste formato. Esta é a primeira das 3 que se irão realizar, a segunda que estamos a programar será na Ilha Terceira e a terceira será na Ilha de São Miguel. Esta conversa o Estirador, pretende ser uma conversa informal, uma conversa entre pessoas que se reúnem à volta precisamente de um estirador, que está aqui num gesto simbólico, que é uma ferramenta usualmente associada à profissão do arquiteto. Por isso, sintam-se à vontade para depois participar, dialogar e trocar impressões entre todos, não só quem está aqui deste lado, que irá fazer algumas apresentações de alguns projetos, mas quem também está a assistir. Nós pretendemos precisamente descentralizar as atividades, não ficar só pela Ilha de São Miguel e chegar a todas as ilhas dos Açores. Como todos sabem, o ano passado realizou-se um seminário na Ilha Terceira, dedicado à reabilitação urbana, e o tempo previsto, já é de conhecimento público, está previsto que a realização do também 16º Congresso da Ordem, coincidência, se vai realizar também nos Açores, em São Miguel, está previsto no início de março, isso também já foi comunicado na última Assembleia Regional da Ordem dos Arquitetos, daqui da secção dos Açores, por isso desde já anotem na vossa agenda para estarem presentes no Congresso, que se irá realizar aqui nos Açores. Aproveitando aqui este momento, convido todos os arquitetos, em particular, a preencher o inquérito que está a decorrer no âmbito do Observatório da Profissão. Foi lançado este mês, precisamente dia 14 deste mês em Lisboa, e o Observatório tem como objetivo ser uma estruturadora dos arquitetos para reunir informação sobre onde estamos, o que fazemos, para nós também percebermos, nós, ordem, no geral e em particular os diretivos, podemos conhecer o que é que se passa nas várias regiões do país, quais as dificuldades que os arquitetos sentem, qual é o ponto da situação da profissão, etc., para que também possamos tomar decisões e ir ao encontro das várias necessidades que todos nós nos confrontamos diariamente. Por isso deixo aqui esse apelo para que participem, que preencham o inquérito, para que nós também possamos tomar conhecimento do que se passa. Aproveito também para convidar todos os que puderem estar presentes e a assistir à cerimónia que vamos realizar no dia 3 de outubro, Dia Mundial da Arquitetura, primeira segunda-feira do mês, que se vai realizar no Salão Nobre do Teatro Micalense, em que iremos homenagear 4 arquitetos. Por isso, todos aqueles que puderem estar presentes estão desde já convidados e, se puderem assistir online, também são todos bem-vindos. Bem, posto isto, passo a palavra à Graça Muniz, que se encarregará de fazer as restas das apresentações e do contexto. Uma boa sessão para todos. Com licença. Muito obrigada pelo convite, é mesmo um privilégio estar aqui. Obrigada. A arquitetura é um tema apaixonante, tão útil quanto inspirador. Estando numa cidade-mar, só podemos mesmo falar das relações das cidades com o mar, do homem com o mar. E eu gostaria de passar a palavra ao arquiteto Jorge Coll de Carvalho, que assinou o projeto da Marina da Horta em 1984. E vamos começar por aí, pode ser? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Ordem por me convidar nesta campanha arqueológica de 84. E digo que é campanha arqueológica porque estou muito a apanhar fotografias e desenhos. Incrivelmente, porque isto era feito numa empresa, muitos desenhos desapareceram e, portanto, nesta minha campanha arqueológica, que não é uma apresentação, queria agradecer aqui à doutora Hélia Moura, do Arquivo das Obras Públicas, que me permitiu pescar alguns desenhos, à doutora Isabel Garcia, da Biblioteca Pública de Ponta Delgada, que me permitiu digitalizá-los,
Ao João Carlos Pereira, na Consulmar, que fez todas as diligências possíveis e impossíveis para encontrar desenhos, infelizmente não encontrou. Ao engenheiro Flávio Pereira, da Portos dos Açores, que encontrou alguns desenhos, e ao João Cordeiro, que me montou esta campanha arqueológica. E aqui está. Estes foram os meus companheiros de projeto, que daqui ressalvo o Rogério Ribeiro, infelizmente alguns já falecidos, mas o Rogério Ribeiro, pintor, foi depois responsável pela área de design na Escola Superior de Belas Artes, quando o design apareceu depois de 74, e que me acompanhou no mobiliário urbano e em revestimentos. Este é o primeiro desenho que eu recebo na Consulmar. A Consulmar é uma empresa de obras marítimas e que depois, quando chega ao limite à terra, começou a chamar arquitetos. E eu sou chamado em 84, é esta planta que eu recebo como a nota técnica para desenvolver o edifício do enraizamento, todo o percurso de pedonal e automóvel, e depois aqui o edifício do controle. Devo dizer que esta é uma planta de 82, já tinha havido uma planta anterior que teve contestação pública, tanto quanto sei, e que, porque felizmente aqui na Horta as obras são escrutinadas, teve contestação pública. Porquê? Porque nessa altura estávamos em França com uma dúzia de marinas que não eram para guardar barcos, eram para especulação imobiliária. E imediatamente antes desta estávamos em Vila Moura, também com uma capacidade, esta tem uma capacidade de 110 embarcações, Vila Moura tem 1000 ou qualquer coisa assim, mas é muito mais os lotes que lhes interessa vender do que os navios que aqui aportam. Portanto, foi a partir daqui que comecei a desenvolver o edifício do enraizamento. Curiosamente, ele tem aqui esta forma que eu não sei explicar porquê. Já é uma meia laranja e eu não sei explicar porquê. Recebi, cumpri, portei-me bem e a coisa até parece-me que não saiu assim tão mal. Esta planta já mostra aqui, então, já mostra a Rosa dos Ventos, já tem aqui o edifício de controle inicial, já se vê aqui, e é sensivelmente isto. Isto é um levantamento aerofotogramétrico. A diferença para este é que este é um desenho ao estirador, e o desenho ao estirador tinha que ficar perto da barriga de quem o desenhava, porque era inconcebível ir desenhar lá longe um A0, não se desenhava no estirador. E, portanto, faziam-se umas tiras assim compridas. Eu só trouxe este para verem que o aerofotogramétrico já respeita ao norte e já está orientado ao norte. Ninguém desenhava isto no estirador porque tinha que ir lá à ponta do estirador. Este é muito pequeno, porque os outros estiradores que se seguiram eram muito grandes. Este é o edifício do enraizamento. Portanto, eu respeitei a meia laranja. Ele hoje, eu não tive possibilidade de o visitar porque ele está fechado, portanto tinha aqui uma entrada, tinha aqui um balcão de atendimento e café, depois aqui julgo que já tem agora hoje umas casas de banho, aqui passava-se para o interior só iatistas, portanto tinha aqui uma recepção e um escritório qualquer que eu também já não me lembro muito bem o que é e não consigo ler o que é que ali está escrito, e depois tinha a lavandaria, balneários, homens e mulheres, e depois aqui atrás a palamenta e aqui cacifos onde eles guardariam os seus pertences, e aqui também mais relacionado com as embarcações, não sei que tipo, porque eu não sou homem de barcos, mas eles guardavam ali algum material que precisassem enquanto aqui estavam. Este edifício tinha uma particularidade. Era meu interlocutor nas obras públicas para a crítica de projeto e acompanhamento de projeto, o Martins Naia, daqui do Faial, que eu tinha conhecido no ateliê de Jorge Viana. Era fiscal o Jorge, que aqui está connosco, e o engenheiro Nascimento, pai
do Fernando Nascimento, julgo que não estou a chamar-lhe nomes, do Fernando Nascimento, que depois foi das Obras Públicas e dos Portos. O pai era o fiscal por parte das Obras Públicas. O que é que me foi encomendado enquanto obra pública? Que o edifício tinha que ficar contido entre a Praia-Mar e a avenida. Portanto, não havia nada acima da avenida, mesmo assim, sobem-se ali 2 ou 3 degraus para chegar, para isto pudesse ter pé direito, porque realmente os esgotos era uma dificuldade e também não podia pôr o edifício lá embaixo. De resto, o que é que foi? Fazer portas viradas ao lado de terra, janelas de onde pudesse vir a tempestade. Ponto final. E dividir a meia laranja em gomos, como viram há bocado. Não, depois, isto a níveis de materiais era muito fácil, porque na época era azulejo branco, tijoleira, cerâmica de tijoleira torriense artesanal, por isso vocês vão ver que aquelas cores da cerâmica é toda diferente, e os tamanhos não são rigorosos, não havia marca CE ou o rigor CE não havia, portanto aquilo tinha que se dar uma junta para que a junta comesse as irregularidades da cerâmica. E portanto isto era fácil, azulejo, cerâmica, reboco e betão, ponto final. E havia as castelharias, já havia castelharias da Tecnal e podia-se fazer isso. Aqui foi a Rosa dos Ventos, nós apareceu-nos aquela bolacha lá em cima e portanto isto ligado ao mar, achámos que poderia ter aqui uma Rosa dos Ventos, tinha iluminação, não sei se ainda tem hoje ou não, mas era o que tinha. Depois fizemos e desenhámos o farol. Portanto, o farol tem umas peças que têm a ver com a iluminação que depois vamos ver ao longo da avenida e conseguimos isto, portanto, era um suporte para luzes, aquelas, eu não sei se as tábuas que lá estão hoje no farol eram as iniciais ou se aquilo era ferro, sinceramente não me lembro, mas, portanto, conseguiu-se desenhar aquilo que era o farol, embora hoje já tenham posto ali um saleiro para dar uma luz qualquer com uns tons de verde. Inicialmente não tinha, e isto era o farol, chegava para as embarcações perceberem que estavam ali na ponta do molho. Cá está um pormenor do farol quando jovem. Isto é o desenho que depois acompanha toda a avenida para os bancos, a zona de pintar. Isto foi outra exigência das obras públicas. Sabia-se que era bom e os zetistas já paravam no Saco do Porto e iam pintar no molho da Doca, no molho lá fora. E, portanto, aqui criou-se-lhes uma zona onde eles pudessem pintar, que é nestas margens, e sentar a ver o mar, e ao mesmo tempo estes candeeiros, também não havia importação de candeeiros de estrangeiro, portanto os candeeiros são aquelas nossas 5 bolas que andam por ali, eram os palitos com uma bola lá em cima, não havia importações. E aqui temos a escada de acesso ali já na zona quase do enraizamento, que tinha um painel do Rogério Ribeiro. Era este o painel do Rogério Ribeiro, que tinha ali umas lâminas e não era suposto ser pintado. Depois começaram, Marocas foi o primeiro a pintar esta coisa, Mário Soares. Foi um dos primeiros a pintar isto, deu o exemplo e a partir daí toda a gente pinta isto, até o Passos Coelho teve o descaramento de vir aí também pintar isto. Esse é que eu não gostei muito. Portanto, isto eram os candeeiros que acompanhavam e acompanham ainda hoje a avenida, tinham, portanto, a zona de sentar e a zona mais para pintar, e aqui nas costas também. Hoje já está tudo pintado e ainda bem, porque quer dizer que resultou a esta perspectiva. E nós não ficámos só pela arquitetura, não havia sinalização que se comprasse, portanto, foi o Rogério Ribeiro que desenhou os suportes da sinalização que depois vamos ver. Isto é uma fase de estudo prévio, ele desenha estas coisas e aqui está a sinalização que nós tínhamos. Turismo, bar, portanto, desenhámos esta
sinalização que estava aí disposta ao longo, inclusivamente nos passadiços, no acesso aos passadiços também tinha, não sei se vamos ver nas fotografias, esta sinalização. Desenhámos também os suportes para os caixotes de lixo. Não havia caixotes de lixo daqueles que hoje puseram, aqueles plásticos muito bonitos, verdes, que penduraram lá nos candeeiros. Está muito bom, não sei de quem é a ideia, mas ficou mesmo bem. Nós ousámos desenhá-los e isto é um desenho do Rogério Ribeiro, que está aqui materializado. Portanto, tinha ali um painel de sinalização, eu não sei, não sei onde é que estou, portanto, tinha ali um painel de sinalização e agora aqui o suporte para o lixo. Isto era fibra de vidro, isto era betão e uns elementos metálicos de fixação. Estes já desapareceram. E agora chegamos ao edifício do controle. Este edifício de controle, porque eu na minha campanha arqueológica não conseguia encontrar o autêntico, mas o autêntico está aqui. O edifício inicial é este quadrado, aqui, com esta bolacha que está aqui. Portanto, o edifício inicial é isto e tinha este elemento. Ele era todo em betão e, portanto, quando se fez agora a ampliação do edifício, foi só crescer. Ele cresceu aqui, para os lados, e cresceu para trás e cresceu para cima. Este edifício tem esta curiosidade de ter aqui esta coisa da origem, um chapéu alto, como eu lhe chamei. Aquele chapéu alto tem uma história muito engraçada, porque havia que contemplar o gasóleo para as embarcações. Acho que é gasóleo, se eu tiver a dizer a geneira também, perdoem-me. É o gasóleo para as embarcações. E então queriam pôr um depósito horizontal cá fora por causa da maré. Portanto, aquilo era difícil aguentar o depósito enterrado e então queriam pô-lo cá fora. Eu disse, cá fora não me parecia bem. E então consegui convencer o Porto, as obras públicas e a gasolineira de que se podia pôr o depósito ao alto, o depósito em pé. E então, isto é onde está o depósito, isto tinha uma tampa, é de se lhe tirar o chapéu, isto era um edifício de se lhe tirar o chapéu. Tirava-se o chapéu e entrava o depósito na vertical e ali estava. Depois, era muito reduzido, as instalações tinham uma instalação, não sei se da Marinha, se da Polícia, se da Alfândega, e pouco mais. A parte de trás era praticamente toda para o depósito de combustível, que depois abastecia ali num ponto. Isto é o aspecto do início. Julgo que ainda se percebe aqui sinalização, coisa de lixo. Cá está ele, visto agora do cais do Clube Naval. Este também não tinha nada que saber. Betão, pintura sobre betão, lá dentro azulejo branco, tijoleira torriense e reboco, ponto final. E caixilharia Tecnal. Aqui visto do outro sítio, lá está o caixote de lixo, sozinho, coitado, eles agora estão em grupos muito grandes. No final disto, fez-se ainda o Clube Naval. Do Clube Naval, queria só aqui contar uma história que é muito engraçada, porque as obras públicas, na altura, podia-se fazer outro edifício como extensão da empreitada-mãe, desde que os acabamentos, desde que os trabalhos fossem os mesmos, ou seja, desde que houvesse betão, caixilharia Tecnal, azulejo, reboco e mais não sei o quê, isto podia ser uma extensão do edifício inicial. E, portanto, isto fez-se, e ainda hoje lá está, sensivelmente, na mesma, o edifício do Clube Naval. Depois só teve um problema, ele ficou fechado muito tempo, acabou-se, o Jorge não me deixa mentir. Está aqui, ainda está-me a fiscalizar, fiscalizou-me em 84 e agora outra vez.
era secretário de Transportes e Turismo o Dr. Tomás Duarte e era presidente do Clube Naval o Dr. Deco Mota. E um dia perguntei ao Dr. Tomás Duarte: epá, mas está aquilo há tanto tempo ali fechado, porque é que a gente não abre aquilo? E o Dr. Tomás Duarte disse: epá, desculpe lá, mas está-me a custar muito de entregar isto aos comunistas. E foi assim, passado algum tempo depois isto abriu. E pronto, isto era a imagem da Marina, quando jovem, e com o velho edifício de controle, o outro que realmente se integra na Marginal, o muro da Marginal vem cá fora, entra outra vez e segue viagem, e portanto é este, eu julgo que não tenho mais nada. Portanto, muito obrigado. Nós também agradecemos. Muito obrigada, Sr. Arquiteto. Voltaremos a escutá-lo. Umas dicas. Eu acompanhei isto muito de perto e gostava de dizer que a tua primeira interrogação sobre se havia um projeto anterior, havia. E o projeto, o primeiro layout para a Marina começava no Farol da Boa Viagem. Portanto, a Marina era muito maior, mas houve aqui, de facto, uma movimentação, até houve uma manifestação fora da Assembleia Regional para que a Marina fosse mais pequena, porque coisas grandes no Faial é difícil fazer. Segunda coisa, a escultura, quando foi da inauguração, é que fiz o prospecto gráfico da inauguração e usa aquela escultura que está na Ponta Farol, não é? Lá da Marina. Sim. Não sabias, mas... Pronto. Há um outro pormenor interessantíssimo, foi uma luta que houve entre os marinheiros, a terra e algum opinião, que a polícia de fronteiras queria fazer uma votação em rede entre o Lar do Infante, por cima daquele tubo, para criar barreiras intransponíveis entre os estrangeiros e a cidade. Isso foi superado, felizmente. Sobre os depósitos de gasóleo, ainda me restou para mim que é que andei a desenhar as escaleiras para ligar o tanque que ficou ao pé das Morangas. E sobre a entrega, eu sei bem a luta que tive nela. Também era comunista, entre aspas, era comunista, e foi uma luta dura. Fiz uma exposição na altura da intervenção, da entrega daquilo, mas já foi com outra orientação social-democrática. Não foi a exposição, foi a direção. Claro. Está bom, era só isto, porque acompanho isto de perto e podemos ter uma conversa longa sobre isto, que há muitas coisas para dizer sobre essa matéria. Claro que sim. A Marina da Horta, sabemos bem o quão emblemática é na Europa e no mundo. Avançamos agora pela avenida, avançamos pela Frente Mar, uma avenida única, por mais que queiramos comparar, eu acho que é escusado compararmos, porque em nenhum outro local do mundo temos uma avenida com ilhas em frente, Pico e São Jorge. Portanto, eu gosto até de rir e brincar e dizer que a Espalamaca está sempre a namorar com o Pico, volta e meia, com o seu chapéu também, com a menina dos anéis, que é Graciosa, e com o padrinho do casamento, que é São Jorge. E, portanto, não vale a pena a gente querer ser, penso eu, igual a Nice, ou ao Gílio, ou o que seja, ou ir até ao Algarve. Há especificidades que são nossas e não vale a pena comparar para percebermos o que é para melhorar, o que é que está bem, o que é que está menos bem, para onde queremos ir, o que é que queremos apreciar. Eu não percebo nada da arquitetura apenas na ótica do contemplador e do utilizador. De resto, tenho uma tremenda admiração pelo vosso curso e pela vossa profissão, porque acho que é fundamental na nossa sociedade e tenho uma admiração tremenda. Gosto muito de ver revistas da especialidade, mas não percebo nada. Gosto muito de apreciar o vosso trabalho e eu acho que estão mesmo de parabéns pelo que constroem e pelo que fazem pelas sociedades. Eu agora gostaria de avançar pela Frente Mar e entrar no gabinete extra estúdio com o arquiteto João Costa Ribeiro e com o arquiteto João Ferrão. Pode ser?
E a frente mar pela frente, faça um favor. Queria agradecer à Secção Regional dos Açores este convite. Parece-me que é importante que a Ordem tenha uma Secção Regional dos Açores e parece-me, para um arquiteto de Lisboa, é importante ter uma representação da sua ordem profissional aqui. E eu acho que isto é uma coisa muito relevante para a política de património, para a política de ordenamento do território. E fico contente de estar aqui hoje. Quero agradecer ao arquiteto Pedro Porteiro. Eu acho que é graças ao Pedro que nós estamos aqui também hoje, que nos trouxe para o FAIAL a primeira vez, para trabalhar com ele. E quero também agradecer ao arquiteto Couto Carvalho a excelente exposição que fez e dizer-lhe já, de acordo com o regulamento de deontologia, o artigo 11º, que vamos fazer alterações em cima daquela marina, numa zona muito localizada e se calhar de uma forma bastante mais radical do que nós quereríamos, mas é a nossa intenção talvez potenciar as qualidades que já tem. Falou nessa questão da relação que esta marina tem com a cidade da Horta. Eu acho que ela é fundamental. Eu confesso que já tinha alguma experiência de trabalhar eu não sei se foi antes, se foi depois, confesso que isso foi evoluindo, trabalhar em frentes marítimas, já tinha uma experiência em frentes marítimas e esta relação que se tem com o meio náutico é muito interessante e de facto não foi protegida no resto do país. O código ISPS, que é o Código de Segurança Marítima, muitas das vezes não deixa que haja contacto com o plano d'água. E de facto nós temos ali um espaço de tal forma enraizado na cidade e uma zona náutica tão bem localizada e com uma relação tão direta com o resto da cidade que não imaginamos hoje a cidade da Horta sem a marina, não é? E eu acho que é isso que o nosso projeto teve como mote logo desde o início e parece-me também que eu acho que é isso que nós queríamos tentar dar continuidade, é esse elemento que queríamos tentar dar continuidade. E se calhar, João, agora explica um pouco o que é que foi este percurso e este concurso. Eu só dizer que isto é uma surpresa para nós também e vai haver aqui um momento complexo em que eu peço-lhe para imaginar que daqui a uns anos eu vou estar no seu lugar e alguém vai estar no nosso lugar e eu vou ter de encontrar aquilo que vai acontecer. É natural que assim seja. Mas não, confesso, não estava nada à espera mesmo. Não estávamos à espera porque nós temos uma intervenção que já vamos mostrar sobre o edifício em Meia Laranja e os desenhos que sempre recebemos foi da Câmara sem autoria, porque já foram feitas alterações. E nós sabíamos, obviamente, que o projeto da Marina era da Conselho Mar e dos arquitetos Jorge Calvário, mas não sabíamos, de facto, quem era o autor da Meia Laranja. E no nosso projeto trabalha em cima dela, não é? E partiu logo desde o início com esse pressuposto. Por isso é interessante, mas também é complicado entender, olhar para o nosso projeto e perceber que havia uma lógica anterior que nós tentámos respeitar, mas que se calhar agora tem que ter alguma... Eu devo dizer que a exigência de o edifício se conter entre a praia-mar e a avenida foi sempre muito difícil de resolver, porque tem pés direitos muito baixos, e a questão dos esgotos também nunca foi muito fácil e havia o receio das tempestades. Realmente eu acho que aquilo, o Jorge que diga, mas eu acho que aquilo nunca partiu ali os vidros ou que tenha entrado onda por ali, acho que nunca, mas havia esse receio. Sim. Havia outra particularidade naquele edifício, que toda uma parte do esgoto pluvial da avenida, portanto, está por trás do edifício. Portanto, há uma parede com uma caleira. Portanto, há uma parede que foi criada na parte traseira do edifício, onde aquela curvatura, foi aproveitada a curvatura da muralha inicial e foi feita uma caleira para conter os esgotos pluviais que depois são conduzidos ao mar no topo norte do edifício. Nas costas do edifício. Sim, passa todo ao longo do edifício e depois é despejada no topo norte. Mas se calhar começa a apresentar já mostramos a surpresa no final. Portanto, nós de facto conhecemos a Horta há alguns anos, começamos a trabalhar com o Pedro talvez em 2003, 2004, nos planos pormenor do Salão de Ribeirinha e dos Palhafatos, e em 2014 a Câmara da Horta
lança um concurso para a Frente de Mar. Na altura, recordo-se que em 2008, julgo, não, 2011 ou 2010, entra a Troika em Portugal. Em 2014, eu acho que o concurso foi lançado um mês antes da Troika sair de Portugal, qualquer coisa assim. O que quer dizer com isso é que nós tínhamos muito poucas expectativas. Uma, que o concurso realmente acontecesse, a área de intervenção era muito grande, ia desde o monte da guia até ao parque. Ao Parque Vitorino Mesa. Sim, da Lagoa, Vitorino Mesa. E basicamente, portanto, tínhamos algum receio que isto nunca fosse de facto construído. Portugal tem estas vontades de fazer coisas e de tentar relacionar a cidade com o mar, de tentar modernizar o parque escolar, tentar modernizar coisas, mas depois, de facto, sabemos que metade destas iniciativas acabam não acontecer. Encontramos na Câmara e na cidade alguma vontade, de facto, de continuar as coisas. Neste momento estamos numa segunda fase de projeto. O primeiro, portanto, o primeiro incentivo, ou a primeira ideia de projeto foi, de alguma forma, tentar fazer uma continuidade no que seria uma avenida, não é? Portanto, ela, na verdade, é interrompida por vários momentos, desde em altura, desde com algumas zonas históricas, mas tem uma zona natural de um lado, uma zona natural do outro. Parecia bastante óbvio que ela devia ter uma espécie de uma continuidade de uma ponta à outra, do ponto de vista vegetal. Entretanto, havia a possibilidade, de alguma maneira, criar uma espécie de uma praça em frente ao mar, que já existe naturalmente, mas não é totalmente utilizada no lado Do Antigo Cais. E, por outro lado, percebemos também que a Horta, organizando-se de certa forma, no passado, de costas viradas para o mar, tinha a possibilidade, tinha uns espaços públicos relativamente constrangidos. E a forma de criar uma espécie de novo espaço público que fizesse sentido deste concurso era de tentar trazer a estrada por trás e criar uma espécie de uma bolsa onde, de repente, se pudesse chegar até ao mar e ter mais um espaço igual ao Largo do Infante, nesta zona, mesmo a meio da avenida. Portanto, outra questão que identificamos, assim, rapidamente, foi que há uma diferença de cotas grande entre a Marina e a Avenida Marginal, e aqui começam os problemas, porque a nossa primeira ideia foi, de facto, criar umas escadas que ligassem estas duas coisas e, com isso, inviabilizar o trabalho que o arquiteto tinha feito há uns anos atrás. Mas também porque no programa de concurso nos falavam sobre a Semana do Mar e a necessidade de alguma maneira, criar uma espécie de um palco para a cidade e uma zona onde se pudesse realizar a Semana do Mar no centro da cidade e não marginalmente, como agora é feita. Portanto, parecia-nos que criar uma espécie de auditório aqui no centro poderia ter sentido, e na altura julgo que queríamos apenas umas escadas. Não tinha de facto um edifício. Portanto, isto julgo que é a proposta que apresentamos a concurso, para uma espécie de espaço público novo aqui, muito grande, outro espaço público mesmo no centro da avenida, e depois no resto da avenida uma espécie de uma ligação, ou completar da avenida com vegetação e ter sombra de uma ponta até a outra, que as pessoas conseguissem compreender a avenida como um todo. Portanto, num determinado momento, quando ganhamos o concurso, ganhamos por outras razões que mostramos um bocadinho mais à frente, foi-nos pedido para, de certa forma, concretizar o edifício da Marina, ou tentar transformar aquelas escadas numa coisa que fosse útil. Havia o edifício do arquiteto, que tem uma série de programas que são fundamentais. O Porto não tem outros sítios para estes programas serem instalados. Portanto, pareceu-nos mais ou menos evidente que conseguimos conciliar uma escada com um edifício. Na altura pensamos até só cobrir o edifício e trazer uma escada que assentava um bocadinho mais à frente e ter o seu edifício em baixo, como se fosse uma nova pele, mas depois o programa transformou-se, de certa forma, tornou-se um pouco mais complexo e foi necessário... Espera, João, não passes. Não, é preciso dizer que a nossa proposta de concurso, eu acho que este render já não é de concurso, a nossa proposta de concurso tinha a escada, não é? Por cima do edifício da Marina, e também... Com um corte em direção ao seu edifício. Também porque achávamos que
esta ligação entre a cota baixa e a cota alta era fundamental para a relação da cidade com o próprio mar, não é? Quando nos propuseram que a nossa primeira ideia era nem sequer alterar o programa, nem alterar nada. Quando nos propuseram a reformulação deste equipamento de balneários, nós ficámos preocupados por uma primeira coisa, que foi logo a questão funcional, que é a questão da cota. Nós temos requisitos hoje bastante complicados em termos de ventilação, as coisas alteraram-se um pouco, e tivemos de subir realmente a cota para ter não só os 3 metros de pé direito, que aquele edifício não tem, não é? Além, eu acho que ele até tem um degrau. Tem 3 metros de pé direito, ter espaço também para infraestruturas técnicas, e nós acabamos por subir a cota lá em cima da avenida um pouco. A questão das águas, da drenagem das águas dos esgotos domésticos e pluviais também é complicadíssima, porque de facto estamos a um nível mais baixo do que o nível da água, que tem de ser bombado. Há uma área técnica ali à esquerda que concilia tanto a parte dos aprestos e das coisas que são necessárias de rumos, também com a manutenção dessa área técnica que é complicada, de bombagem de esgotos e de coisas que é complicada. Se me tivessem perguntado se este edifício podia ser outra coisa que não um edifício de apoio à marina, um balneário, ele podia ser inúmeras coisas, mas a coisa fundamental que aqui está é a questão da escada, não é? Ou seja, é fundamental que este espaço público cá em baixo, que foi tratado, julgo eu, também pelo Rogério Ribeiro, o pavimento da calçada também é do Rogério Ribeiro. É fundamental que, e nesse nós não mexemos, é fundamental que haja uma ligação deste espaço público que cá está em baixo com o espaço público que lá está em cima. Sim. Portanto, o edifício que nós estamos a propor é uma espécie de um híbrido. Entre um espaço público e um edifício. Nós continuamos, na realidade, sem saber o que é aquela zona circular que falava, e temos o mesmo problema. Portanto, o edifício adoça-se totalmente ao paredão que já existe. Portanto, no projeto tínhamos mais 2 pequenos edifícios, no início tínhamos até 3, que pontuavam a intervenção na frente do mar, para, de certa forma, também trazer alguma diversidade e alguns momentos. Portanto, se temos 1 quilómetro, quase certo, 1 quilómetro e pouco, ao longo da avenida, e se ela se torna relativamente aborrecida aqui da zona central da Marina até ao parque, havia que ter alguns elementos que levassem as pessoas de zona em zona e que de alguma maneira também desse algum caráter à frente toda. O nosso concurso baseou-se numa coisa muito simples. Em crise, não acreditávamos que isto pudesse ser construído, mas tínhamos de ter qualquer coisa que fosse coerente e que fosse comum a uma proposta, não é? Portanto, sabíamos que muito provavelmente algumas coisas iam ser viabilizadas, mas começamos a pensar em qual é que poderia ser o elemento comum, e no elemento comum, existindo na horta, nos próprios Açores, mas na horta havia um trabalho muito especial com calçada. Nós agarramos em padrões de calçada e tentamos resgatar uma espécie de uma arte que é inerente a Portugal. Eu não conheço assim, nenhum outro país que tenha esta riqueza de tratamento do plano dos pavimentos. As calçadas no passado eram utilizadas desde para gravar o nome do proprietário ou de quem fez este banco, ou o que fosse, tem às vezes um caráter celebratório, muitas vezes um caráter lúdico. Portanto, é uma espécie de material que pode ser usado quase como se fosse um texto, e nesse texto, ou como se fossem palavras e que são introduzidas no pavimento. Esta questão do pavimento também nos pareceu importante aqui na lógica do concurso, embora tenham sido feitas N sessões de participação pública na fase de concurso e na fase de obra. Eu acho que essa questão das calçadas nem sequer foi referida nessas sessões, e parece-me que pareceu-nos na altura que um espaço forte de espaço público, ou melhor, uma estratégia forte para espaço público, mais a mais que abarca toda uma frente de mar ou toda uma cidade,
à frente de uma cidade, tinha de ter uma estratégia resiliente para o caso de ficar executada apenas uma praça ou de ficar executada apenas um troço, como nós vemos hoje, não é? Nós vemos um pedaço que já está executado e que já faz parte da cidade e agora vamos fazer outra parte. E nessa altura nós achámos que era interessante trabalhar com o plano e não estar dependentes de edifícios que fizessem o remate ou de grandes obras no muro, mesmo na relação com o mar, não é? E foi por isso que pegámos nesta estratégia do Eduardo Neri, nesta estratégia de trabalho sobre o pavimento. Portanto, isto são exemplos bastante interessantes do trabalho que foi feito ao longo do século XX nas calçadas. Conseguimos exportar para outros lados e tornar a identidade de outros locais feitas a partir disto. E que aqui se demonstra desta forma. Eu julgo que este padrão muito específico está junto ao Peter e que depois é repetido, transformado por uns designers gráficos que trabalham connosco, que são os RVDP, em transições. Portanto, tentávamos de alguma maneira estilizar um pouco os padrões e fazer uma coisa curiosa, que é conseguir ter zonas que são negras a passar para zonas que são brancas. Nos Açores, para quem vem de fora, o primeiro embate é a existência do preto, quase um preto absoluto. Portanto, no pavimento existe preto, aliás, não só no pavimento, mas geologicamente é muito, muito, muito presente. Que é um preto que no continente não existe. Portanto, quem vem pela primeira vez tem uma reação relativamente forte a isto. Mas, por um lado, por exemplo, a calçada no continente é uma espécie de um bege, é uma cor que não é particularmente forte. E aqui o contraste era muito forte e parece-nos interessante ter, por um lado, espaços públicos que pudessem ser escuros e espaços públicos que pudessem ser completamente claros. E tentar que a proposta passasse de claros para escuros, de escuros para claros e de alguma forma que se desenvolvesse dessa forma. Ou se fosse desenvolvendo, não é? Fosse variando. Portanto, num quilómetro e qualquer coisa ia tendo uma espécie de modulação. Estes padrões foram... Eu não me lembro sequer de que fase é que é isto. É de fase já de poder... Isto é da fase de projeto, não é de concurso, mas foram amplamente debatidos, tanto internamente como com a Câmara, porque quando se olha para um padrão na horizontal e não no chão, não é? Quando se tem um padrão à nossa frente, é muito mais vibrante. E então foi feito um trabalho com muita paciência dos designers que conseguiu, por um lado, garantir que isto era executável, não é? Que há um padrão e que há uma forma, um módulo que se repete e que vai dar várias formas, não é? Este módulo é aquela curva. E, por outro lado, que isto é conciliador deste espaço urbano, não é? Ou seja, que transmite esta mensagem que o João diz, que há certas praças que são quase conformadas com a claridade e há outras vias que são mais escuras, que são mais de transição. Mas foi um trabalho bastante moroso, porque o primeiro impacto é sempre, vamos imaginar isto, à escala de uma cidade inteira, não é? Portanto, resgatando alguns padrões, conseguimos que zonas específicas do projeto tenham um padrão muito, muito pessoal, que depois vai se desfazendo, mais à frente volta a aparecer outra, em que o padrão é ligeiramente diferente e dá um caráter um bocadinho diferente a cada uma delas. Isto são peças de projeto de execução com as diferentes cores, mostram os diferentes módulos. Quem trabalhou nisto sabe o que é que isto significa. Portanto, aqui passa um pouco das ambições de projeto, para como é que isto teve-se realmente realizar. Houve uma coisa que foi interessante, não é? Ou seja, no fundo, o trabalho com calçada tinha também uma lógica que existia muita calçada já disponível, não é? E aquilo que estamos a fazer não é importar calçada nova, é reutilizar em grande parte a calçada que já cá está, quer nas zonas da estrada como nos passeios. Também será curioso referir que também entrou em vigor na altura em que nós estamos a fazer o projeto, o novo Código da Estrada, que permitia as vias partilhadas. Ou seja, nós levantámos em quase todo o espaço, ou em grande parte do espaço, ou era a intenção de levantar em grande parte do espaço o plano da estrada para que fosse complanar com o plano do passeio, para que os veículos reduzissem a velocidade e, por outro lado, também já não havia tanta necessidade aqui, porque há uma alternativa do trânsito pesados aqui em baixo, não é? Eu acho que, de facto, este é o caminho para um grande espaço público, foi sempre a nossa intenção,
e que teve este percurso, não é? Ou seja, foram-se englobando ciclovias, foram-se alterando as formas como o trânsito rodoviário se fazia. A ciclovia é pavimentada para ser mais, para poder ser usada com patins ou com skate e não só com bicicletas, mas foram acomodadas essas questões, não é? Aqui eu julgo que isto é na fase também meio inicial, mas portanto, o Adro das Angústias como existia anteriormente e a proposta que nós fizemos na altura, que não está exatamente igual àquilo que está no momento, mas que levantou momentos bem complexos de relação Com a igreja. com a igreja, a questão de retirarmos o muro, Retirar de os muros, tentarmos sim. de alguma forma diluir. Interromper, mas eu devo dizer, quando fizemos a reabilitação em 98 dos danos do sismo Sismo, nesta igreja, uma das coisas que eu tentei logo foi dar cabo dos muros, tirar os muros, mas não consegui. Eu julgo que o padre Júlio da Rosa, que era vivo na altura e era muito ciente das suas coisas, não deixou, não sei se foi ele, sinceramente, mas tentámos tirar os muros para isto ganhar outra dimensão que tem hoje e não conseguimos. Mas pronto, foi agora. Aqui o que era importante, de certa maneira, é mudar o paradigma, não é? Não era a existência do muro, era um bocado a presença da igreja na cidade ser contínua, ou seja, não haver uma delimitação de propriedade a partir desse momento, entramos dentro do recinto. Portanto, pareceu-nos mesmo no século XXI, fazia sentido que a relação fosse mais próxima e fosse uma só. Portanto, este também projeto, um pouco a transformação que a Zona Central teria, com uma espécie de criação que está, de facto, a ser feita neste momento. Uma praça. Uma praça muito grande, que aproveita o edifício que aqui está em baixo como uma continuidade do espaço público. Esta é uma zona mais a norte. A zona mais a norte mantém a estrada mais junto ao mar, mas também para poder criar uma zona mais tranquila, algum comércio que existe na zona norte. Uma curiosidade minha, o arquiteto, quando está no seu gabinete, sente o peso da responsabilidade de uma decisão agora, Bem, os projetos ficar sim, para sim, sempre? sim. Ou seja, entre as necessidades atuais, os desejos, os sonhos, os projetos, as sugestões, Sim, tomarem decisões próprias ou ganharem um concurso por decisão de outrem e depois as consequências serem do domínio público, não só para aquela geração, mas para décadas e séculos que aí Os vêm. projetos de espaço público são muito problemáticos nesse sentido e em termos de consciência mesmo. Eu ainda hoje vinha, bem, para já, não são fáceis para ninguém. Não são fáceis para o cliente, que é o município, não é? Não são fáceis para as pessoas que lá vivem e não são fáceis para o arquiteto, porque tem que ter muito jogo de cintura para poder acomodar surpresas, desde, sei lá, ainda hoje nós tivemos a ver que desenhos na calçada é que vamos manter. Pronto, é preciso esse tipo de capacidade de encaixe. E são muito desgastantes, porque são obras públicas, não sendo muito grandes em termos de orçamento, são obras públicas que afetam muita gente. E isso é irónico, tem uma ironia curiosa, que é, nós hoje fomos ali e vinhamos a andar para... A obra, do ponto de vista da construção civil, não é particularmente cara nem particularmente complexa, mas o impacto que tem na vida das pessoas, para bem, para o melhor e para o pior, é radicalmente diferente e faz-nos construir uma imagem muito diferente da cidade que temos. Olhemos, por exemplo, para o recinto que está à frente do Mosteiro de Alcobaça, não é? Do arquiteto Gonçalo Berno. Foi polémico porque havia lá um jardim de biscoito, um jardim sem muito interesse que foi cortado, não é? Que foi demolido para fazer uma praça que pudesse ter a escala daquele convento. Eu acho que hoje as pessoas não conseguem viver e não conseguem pensar em Alcobaça sem aquela praça, e foi uma obra nesse aspecto, e tendo um espaço verde de má qualidade, porque era um jardim muito contemplativo, que as pessoas não usavam, foi muita intervenção. Mas estas obras, eu confesso que não fazemos todos os dias. Tínhamos feito muitos projetos até uma certa altura e gostávamos de os fazer, mas quando se entra na fase de implementação da obra, essa carga dessa responsabilidade é muito grande, sim. Mas eu posso dizer uma coisa, entre um projeto e uma obra vai, na realidade, no melhor dos casos, no melhor dos melhores 2 anos.
nesta obra vão 8 anos. Portanto, um projeto é o início de umas ideias, não é? Essas ideias podem fazer sentido ou podem não fazer sentido. Se ganham um concurso, algumas delas farão sentido. E depois há um processo de depuração, quer por parte do arquiteto, quer por parte do cliente, e quer por parte até da população. Aqui houve N apresentações públicas em que se validou coisas e outras não é? Há coisas que foram abandonadas porque não faziam sentido, há coisas que se foram alterando, e aquilo que acaba por ser construído dificilmente é a ideia de uma pessoa só. Nem nós próprios trabalhamos sozinhos, não é? Portanto, trabalhamos de facto em equipa, mas o fruto de uma obra é realmente um trabalho em equipa com o cliente e com todos os intervenientes. Quer dizer, a opinião dos intervenientes é tão válida muitas vezes como a nossa, ou muitas vezes mais, quase sempre mais. Eu até ia sugerir que realmente há momentos de participação pública que são muito importantes e que as pessoas vão participando, e se calhar o facto de haver este período longo, há toda uma hipótese de evolução da forma como as pessoas se relacionam com o projeto, e muitas vezes com o grau de intervenção. Eu penso que de facto isto é um processo que se vai construindo e que efetivamente passa por muitas, e claro, em obra então há surpresas, mas de facto eu penso que em geral, quer os arquitetos, quer o cidadão comum, vai se relacionando com, e até porque muitas vezes são as imagens em 3D que ficam na memória, e hoje em dia acho que têm um impacto grande. Arquiteta Ana Rita Campos, obrigada por ter participado. Eu aproveito agora a sua intervenção para lançar aqui 3 palavras-chave: enriquecimento, sustentabilidade e integração. Serão palavras-chave importantes no dia-a-dia do arquiteto? No seu estirador, será que as questões éticas e estéticas estão muito presentes? Sem dúvida, eu acho que estão, e até com a pandemia houve um lançar de um desafio que isto acaba por ser cíclico, mas que o impacto que temos, se calhar em determinados momentos, com guerras, com pandemias, a nossa maneira de ver o espaço urbano vai sendo afetado. Por exemplo, na pandemia tivemos perfeitamente a percepção que as habitações não estavam dimensionadas para as pessoas passarem 24 horas no seu espaço. A questão da sustentabilidade também se levantou muito, e mesmo dos espaços verdes para até a saúde mental das pessoas nesta fase em que estivemos todos em casa, e portanto penso que de facto são questões que vão evoluindo, e estes grandes momentos na história deram aso a grandes saltos, e aliás este edifício, depois também vou mostrar na apresentação, que é interessante a forma como ele se relaciona com a cidade. Só para terminar, não sei que slides é que tens mais. São visões do futuro que já está feito. São visões do futuro, umas que já estão feitas, outras que não estão feitas. Este é um futuro próximo. Passamos rapidamente. Há aqui outra coisa surreal, que é nós tivemos exatamente os mesmos problemas que o arquiteto teve. Portanto, com mobiliário. Tentou-se fazer uma linha de mobiliário urbano que fizesse algum sentido na cidade, ter bancos que, em vez de serem pequenos, não é, de 2,5 metros, pudessem ser bancos de 5 metros, onde as pessoas pudessem se encontrar e tivessem uma relação um bocado mais social com o banco. Ou integrar, afinal. tentar trazer, de certa maneira, coisas do passado, que algumas se relacionam diretamente com os Açores e com a Horta, outros menos, mas tentar resgatá-los para os dias de hoje, isto para tentar dar ao espaço público alguma variação.
Tentar fazer uma nova papeleira, Sim, esta não foi feita, é? esta não vai acontecer. A sua teve mais sucesso. Teve. Bancos para as pessoas poderem sentar na relva e serem pesados o suficiente para não levarem do espaço público para casa, portanto, mas poderem ser movíveis, que as pessoas pudessem reorganizar e mais uma vez, utilizar o espaço público de uma forma um pouco mais Sim, uma das coisas que nós achamos curioso aqui na intervenção, que não saiu do projeto, foi exatamente isso. Foi o mobiliário urbano não está agarrado ao chão, mas isso não é uma coisa do nosso projeto. Não está agarrado ao chão porque era preciso que aquele espaço fosse adaptável a outros eventos. E foi uma opção da Câmara não o prender. E é muito interessante que as pessoas possam, com algum esforço, ou com mais ou menos esforço, adaptar o mobiliário urbano a eventos mais ou menos sociais que têm em família ou no grupo de amigos. E isso foi uma aprendizagem que veio de uma participação pública informal e de uma ideia muito funcional da Câmara, não é? E isso foi interessante. Faz com foi que o espaço uma público lição não incrível. esteja definido e desenhado para sempre. Ou O que seja, também é uma tendência lá nas nossas casas, não é? Também há essa de coisa de... tempos em tempos reorganizar. Exato. Portanto, há essa possibilidade de Exato. reorganização. Isso é importante. Isto são os abrigos que algum dia hão de ser feitos. Nós tivemos de persuadir a Câmara Municipal que eles tinham qualquer tipo de relação com os Açores. Vamos ver se isto sai para a frente. Aqui temos elementos que vão realmente ser construídos. Alguns já estão, outros não. São os pilaretes. Portanto, isto são pilaretes que são um pouco mais pequenos do que um pilarete normal para não poluir o espaço público, não é? Tem que ser uma coisa que é mais baixa e que tem uma relação com os Açores, outra vez, eles são feitos em basalto, em betão preto, portanto eles fundem-se com o pavimento. E com pedras de basalto. Tiveram de ser tiveram de ser feitos protótipos e criados propositadamente para a horta. Aqui um sistema que eu acho que as pessoas ainda não compreenderam, nós percebemos, vocês não compreendam. Não, aqui a questão, não compreendam porque não há guardas ainda, ou seja, há muito poucas guardas. Aqui o suporte das bicicletas reproduz as guardas que nós vamos ter mais para a frente e por isso nós temos muito poucas. Chegamos a essa situação irónica de termos mais suportes de bicicletas do que metros de guarda, mas quando tivermos metros de guarda vamos perceber que a guarda é também um sítio para prender a bicicleta mesmo quando não existe nada para Olha, estas calçadas foram desenhadas pelo meu pai. Do seu pai. E o meu pai foi das poucas pessoas que tirou o curso de professor de desenho em Belas Artes. Era um curso superior, depois acabou. E ele foi colega Microfone, do António não é? Ferreira. Microfone. Os arquitetos têm uma maneira de desenhar. Naquela altura o professor de desenho não era um ilustrador, não era um outro tipo de desenhador. E agora nem sei qual, um publicista qualquer. Nós temos aqui, ali na rua direita, calçada do arquiteto Rito Teixeira, que é um traço diferente. E eu estou a tentar perceber os traços das pessoas, porque há calçadas que ninguém sabe de quem são. E acho importante, já que eu fui arquiteta há muitos anos, agora sou pintora. Tenho aqui umas divergências convosco, mas isso há de ser de outra altura, porque vocês são muito novos e pronto. Mas isto para dizer que é preciso preservar. Eu fiz agora o 7º friso, que está em frente às finanças, que é preto, era um eixo de simetria longitudinal, e fiz o mais singelo, como arquiteta que sou, o mais singelo, para ter pediram para fazer isso. Eu já não posso fazer trabalho, já não pago cotas. E eu queria muito depois conversar convosco acerca das cercaduras que é preciso fazer, bordaduras que é preciso fazer aos vossos trabalhos, porque estas calçadas que vocês fazem, vocês estão a levá-la até ao muro. E é preciso fazer trajetos. Eu, por exemplo, outro dia resolvi passar ali no Largo do Infante, junto ao muro. Sim. Eu olho para o chão. Vocês desculpem, isto não tem nada a ver com isso, mas de qualquer maneira
Isto é uma coisa que eu tinha atravessado. Eu olho para o chão e não consigo ter um trajeto linear. Então o que é que eu faço? Eu tenho que jogar com a função do andar e a função do estar. Porque vocês funcionam muito com a função estar, mas não funcionam com a função de andar. Que na pandemia toda a gente começou a andar depois. E andavam para um lado, desviavam-se, mas aquela calçada, eu acho que já me posso ir embora e não digo mais nada. Não, eu digo só uma coisa. Eu acho que nós vamos facilitar a vida. Portanto, julgo que temos a mais ou menos noção dos padrões que estão-se a referir e vamos fazer o possível para os incorporar. Por outro lado, e qualquer arquiteto sabe tem opções. Não é? E quando se toma opções, depois da mesma forma que alguém decidiu que todo este padrão ia ser feito com 2 pedras, porque foi uma decisão, não é? E essa decisão conduz a um desenho, e esse desenho é o que dá a beleza a este padrão muito específico. Mas isto tem a ver com o tamanho, tem a ver com o tamanho das pedras. Quando eu fiz aquilo, perguntei se era da rádio, se era das obras públicas ou se era da Câmara, porque as pedras das obras públicas são diferentes das pedras da Câmara. Confesso que é cada vez mais difícil chegar perto deste tipo de beleza, atenção, porque o trabalho é realmente muito complexo. Mas eu estava-lhe a explicar isto na questão do o padrão que o seu pai fez. É mais minucioso. Mas o padrão que o seu pai fez tem uma decisão. E essa decisão tem uma dimensão e é como é que eu ia dizer? É preciso. Okay? E fazia parte daquilo que eu queria chegar aqui. E o resultado disso é evidente. Quer dizer, é evidente ao ponto de haver uns tipos de Lisboa que chegam aqui e que quando precisam de fazer qualquer coisa olham para aquilo e acham isto é interessante e nós devíamos utilizar para outra coisa qualquer que não tem mesmo nada a ver, que é um suporte de bicicletas, não é? Mas acredito que a relação veio dali. Mas da mesma forma como ele teve de tomar essa decisão, nós também tivemos de tomar uma decisão. Quando se está a fazer um projeto que tem uma dimensão muito grande, é óbvio que temos de ser ligeiramente menos minuciosos, ainda que depois a Câmara nos puxasse muitas vezes para focarmos em sítios específicos, tentar dar também interesse a zonas muito específicas com mais tratamento. Mas, portanto, no padrão que temos, de facto, ele é um pouco mais... Não gosto desta palavra porque vai dizer que não é boa, não é? Mas ele é ligeiramente mais radical. O que quer dizer com isto é ele vai até aos limites, bate e quando bate acabou. Mas isso é porque vocês são homens e novos. Porque se vocês fossem mulheres e já com uma certa idade, percebem que a gente não deve fazer essas coisas tão radicais. Mas é só para ser mais preciso. Por outro lado, ele conduz a muitas formas de caminhar. Não, e tem uma coisa que não, é o módulo... são necessariamente lineares. Portanto, ele conduz outro tipo de Sabe, eu quando percurso. estava a falar disto, estava a falar por causa desta história que nós estamos a coordenar por segurar aquele património. Em relação a isso, acho que... Eu queria chegar exatamente. Eu, praticamente, o doutor ainda está aqui atrás de mim, tu também? Somos os 3. Ainda andámos na antiga muralha. Em cima delas. Que agora está à Tínhamos vista. que apanhar a nossa salga quando saímos da escola e havia tempo. Portanto, Ainda havia praia. está-se a falar por nós, de calçada, de detalhe, pesano, Sim, senhor, é sim. interessante, mas há de facto aqui aspectos de natureza, de opções, que acho que neste projeto não são muito evidentes da vossa intenção. Que é trabalhar Mas também não podem saber tudo. Está bem, pois não sabem, mas não é isso. Portanto, há de facto momentos em que a história dos sítios, esse património, ajuda também a resolver estes problemas. A história é fundamental das soluções urbanísticas e a memória dos locais. Há um projeto que foi uma alternativa à vossa, antes, eu não sei se a Câmara vos mostrou. Tinha um projeto feito por Zé Lamas, muito interessante, e que é um bom exemplo de uma intervenção do que podia ter sido no lar do Infante. Agora já está feito, não está nada abaixo, mas julgo que aquela Casa da Bahia cortou a escala daquela praça e, pelo menos para as pessoas, sentem um bocado disso e acho que fala-se um bocado.
O que é que o Zé Lamas propôs para 90 e qualquer coisa, porque ele estava a fazer o plano de urbanização, faz um projeto interessante. Mas ele tem que fazer o enquadramento histórico. O Praça do Infante é um aterro. É um aterro, o castelo era uma peça isolada, depois mais tarde, no fim do século XIX, havia uma construção no outro topo, das duas casas, havia um areal, e foi aterrado. Nesse areal, se nós formos ver a história mais para trás, no século XVI, aquilo inclusivamente foi um porto. Era um porto no Calhau, um porto tradicional dos Açores. E esse porto, depois, mais tarde, veio a servir para exportação de vinho verdelho, porque a casa da alfândega, para as pessoas que estão, era a casa italiana. Era a casa do exportador italiano de vinhos verdelhos. E o Lamas o que é que fez? O Lamas, afetando um pouco o teu projeto, fazia uma coisa bastante interessante. E resolvia vários problemas. Resolvia o problema de um anfiteatro para pequenos concertos, para a animação daquele espaço. Ele escavava, provavelmente iria encontrar alguma arqueologia com interesse do antigo Porto, abria um anfiteatro, ou escavar aquele dia um anfiteatro ao pico. Penso que a ideia era fazer uma cúpula, depois desmontável, e aquilo, acho que tem cotas para fazer isso com certa piada. Acho que era uma intervenção onde, de facto, o Lamas se servou da história, da leitura do território, da sua topografia, da sua história. Este projeto, eu acho que interessa no desenvolvimento deste problema das calçadas, mas penso que há uma certa crítica local já nas redes sociais sobre o problema daquele empoderado modernista, isso eu não li, mas já há para aí coisas. É porque as pessoas também funcionam em função dessa memória, há afetividades e depois são perigoso. O Couto de Carvalho, ao fazer aqueles traçados, ele inspira-se no que existia, penso eu. Nos traçados. Pronto, havia também no Estado Novo, aquele outro que vocês mostraram aí, o outro lado, que teve todo o Império, quase todo o Império tinha aquele calçado. Não sei. Quando tivemos de fazer o edifício... Tem um impacto, as pessoas vão gostar, vão aderir, não vão, pronto. Quando tivemos de fazer o edifício da Marina, em cima em substituição do seu edifício, nós agarramos no mesmo, como é que eu dizer, o padrão que existe na Marina, porque ele está por todo lado. Nós estamos a falar de uma coisa que, quer dizer, há uma zona de intervenção agora, que é um bocadinho maior do que foi ali feita no Largo do Infante, mas também não é assim tão grande quanto isso. Portanto, há muito padrão a norte e há muito padrão a sul. E toda a Marina é estável. Portanto, e confesso que quando fizemos o edifício da Marina e tivemos de meter os degraus e tudo isso, imediatamente apareceu uma relação entre o edifício e o padrão. E ele é quase como se fosse um irmão que está ali, mas um é tridimensional e o outro só tem 2 dimensões. Nós temos uma certa idade também, infelizmente, já temos todos. E o que quer dizer com isto é também olhamos para trás, para as cidades e para sítios que conhecemos e coisas que desapareceram e coisas que gostávamos muito e que desapareceram. Atenção, acho que há muitíssimas, umas por ação humana, outras por ações naturais, não é? Mas o que quer dizer com isto é as cidades de facto precisam de ir mudando e cada geração precisa de ir fazendo o que é o melhor possível. Por isso eu disse que daqui a algum tempo estaremos ali. Isto, eu não tenho dúvidas, eu vou fechar os olhos, vou abrir de que pelo pouquinho estamos ali, não tenho dúvidas nenhumas, porque é assim que a vida de facto acontece. E cada um vai, e uma cidade é uma espécie de uma sucessão de camadas, não é? Podemos tentar destapar camadas e ir ver o que é que foi feito há 400 anos atrás, mas cabe-nos, obviamente, lidar com estas camadas. Se nós não lidamos da forma completamente óbvia de dizer, ok, estas linhas que existem aqui na Marginal, que infelizmente nem sequer são tão bem feitas quanto isso. Na Marginal, não digo na Marina, porque na Marina é muito preciso. Em vez de as tentarmos reutilizar ou inserir, não é? Portanto, estamos a fazer um espaço público que tem de trazer um certo grau de modernização para a horta, que tem de facto atrair outra realidade para a horta. Nós temos de tomar decisões. Algumas delas são mais interventivas, outras menos, não é?
E temos de escolher qual é o momento que queremos, de certa forma, preservar. Não nos parece que exista... Mesmo que a intervenção fosse toda completada daqui a 20 anos, não sei, nós temos um contrato até 2030, se bem me recordo. Portanto, mesmo que ela durasse mais 8 anos, existiria muitos sítios desta cidade que mantêm o mesmo traçado. E essa parte é importante e acho que faz todo o sentido que ela se mantenha. Portanto, mas nós temos de tomar opções e também temos de deixar aquilo que é nosso coletivamente, a Rita, todos nós que estamos aqui, não é, só temos aqui um momento e esse momento é importante. Portanto, claro que eu gostava, por exemplo, de não fazer um ato destrutivo para consigo, porque humanamente acho que é questionável, não é? Uma pessoa pensa porquê? Porque é que é mesmo necessário destruir o edifício? Se nós pensamos em muitas estratégias para aquilo, até percebermos que havia regulamentação que era impossível e nós não conseguíamos, de maneira nenhuma, sequer que nos licenciassem o projeto, porque não tínhamos 3 metros de cota, pé direito. Portanto, é este tipo de decisões. Mas eu acredito mesmo que estamos a tentar fazer o melhor possível para com a Horta. E atenção, estamos aqui já há 8 anos a trabalhar nesta cidade já com um certo carinho e até com um certo fascínio. Não há muitas cidades em que se chegue aqui e tenha este tipo de relação com o mar, de relação com a paisagem. É um sítio muito especial. A orientação da cidade não é... Para quem vem de fora, isto é realmente fascinante. Mas há aqui um lado de responsabilidade para com todas as pessoas. Este projeto não é para nós, este projeto é para vocês. Sr. Arquiteto, o tradicional não tem de ser obrigatoriamente o velho. Pode ser tradicional e consagrado e até pode ser moderno, mas já desatualizado. Portanto, os conceitos acabam por chamar a atenção, não é, para várias coisas aqui. Sim, eu julgo que sim. Acho que isto é uma demonstração simples, não é? De como é que alguma coisa que vem do passado é transformada para o presente e se calhar vai ser feita de outra forma no futuro. Mas uma certa referências acabam por haver uma outra interpretação à luz dos valores da atualidade. E quando olho para esse projeto e vou ao encontro daquilo que o João dizia, que as cidades são feitas por camadas. Efetivamente são feitas por camadas e também são resultado de novas ideologias de novas gerações. E acho que esta intervenção, por um lado, procura atribuir uma certa globalidade e uma continuidade em toda a frente do mar. Por outro lado, procura valorizar o peão em detrimento do automóvel à luz dos novos valores da atualidade e vai muito ao encontro das políticas europeias, em que se promove a inclusão e se procura colocar precisamente o peão na centralidade, também associada às questões da sustentabilidade do ambiente. Por isso, acho que olho para isto com uma reinterpretação e uma atualização neste sentido. Posso? Boa tarde. Boa tarde. Gostava de levantar 3 aspectos que para mim são relevantes. Portanto, os 2 primeiros não propriamente na vossa intervenção, porque não são coisas em que se prevejam intervencionar. O terceiro, sim, tem a ver com a intervenção. Em primeiro lugar, eu acho que sobre esta frente marítima, sobre esta marginal, há um edifício que é um elefante no meio da sala. É um edifício que nem é bem edifício, é uma fortificação. Não é? Portanto, o Forte de Santa Cruz é um edifício absolutamente determinante nesta cidade. É o único edifício, por desaparecimento do Forte do Bom Jesus, com a construção da avenida, este é o único edifício que existe em cima do limite entre a frente marítima e a orla marítima. É o único edifício que está sobre o muro, que está no limite entre a cidade e o mar e com uma certa dimensão. É um edifício um edifício que é monumento nacional e é um edifício que não tem dimensão de uso público e devia ter. Quanto a mim devia ter, é claro. Agora, estamos aqui para falar e acho que podemos falar à vontade, no campo do desejo, digamos. Porque este edifício não só está no centro do encontro da cidade com o mar, na transição entre o núcleo norte da cidade, a Malha dos Quarteirões, e o núcleo sul de Santa Cruz, da cidade portuária, está no cruzamento absoluto disto tudo, tem uma certa dimensão e, ao mesmo tempo, está no centro nevrálgico do que é a Marina. Portanto, este edifício devia ser, tinha que ser, já devia ter sido
alterado do seu uso privado para um uso público e devia ser um edifício central de recepção na cidade da Horta, recepção do mar, com integração de alguns serviços da Marina, um grande espaço de encontro da cidade com o mar, dos iatistas com a população, etc, etc. Isto, agora, entrosando um pouco na conversa e onde esteve um bocado acerca do edifício na meia circunferência aqui no enraizamento da Marina. É claro que eu estou plenamente de acordo com aquilo que vocês começam a dizer, quer dizer, a vossa primeira intenção nem era fazer um edifício, é fazer uma escadaria. E claro, isso é o que faz sentido, aquilo não tem pé direito, está condicionado, está em cima da cota do mar, os esgotos são complicados, o que fazia sentido realmente ali era uma intervenção de espaço público, fundamentalmente, ligação de cotas. E, portanto, o facto de estarmos sempre presos à existência de um edifício, isto sem ofensa nenhuma a quem desenhou o edifício, para o qual, pelos vistos, o layout base, portanto, o polígono base até já estava pré-determinado. Mas realmente acho que o problema é, ao fim de 30 e tal anos de Marina, voltarmos, não termos, entretanto, resolvido o problema, nem termos olhado sequer, nem discutido o problema do aproveitamento do Forte de Santa Cruz e estarmos novamente a meter um edifício ali, ainda por cima, com maior requisito de pé direito, que obviamente não é culpa vossa, é uma exigência e estou para ver como é que vocês conseguem fazer, de uma forma feliz, o acerto de cotas que se vai gerar em cima, não só com o espaço público, mas também com o perfil da muralha de betão da Marginal que está de um lado e do outro, que realmente é contínuo, não é? Que aquele edifício interceptou. E, portanto, se aquilo vai subir, pressuposto 50 ou 60 centímetros, ou não sei, qualquer coisa, não será muito menos do que isso, quer dizer, é preciso ver como é que se fazem aqueles acertos, é uma série de problemas. Mas, realmente, o que é de edifícios devia estar feita outra cota e o Forte de Santa Cruz era um sítio bestial para se resolver uma recepção na cidade da Horta. Até o problema dos balneários está substancialmente resolvido hoje com o outro edifício que se construiu um pouco mais abaixo, a sul do Clube Naval. Portanto, acho que é mesmo pena estarmos a condicionar a intervenção do espaço público que pode ser feita naquele enraizamento com o problema de termos de ter lá resolvido um edifício. Segundo aspecto. Eu sou um pouco mais... Não, eu não sou muito mais, mas sou um pouco mais novo do que vocês. Mas, apesar de tudo, já apanhei... A Marina foi construída, eu era uma criança e, portanto, a ampliação da Marina eu tinha 20 anos e eu cresci numa cidade da Horta em que o uso da baía, o uso do plano de mar, era um uso muito mais direto, muito mais contínuo, muito mais facilitado do que é hoje. Desde a minha infância até hoje, o cidadão na Horta foi perdendo espaço de acesso ao mar, espaço de acesso livre ao mar. Quando eu era miúdo, existia toda a frente de Santa Cruz, que não tinha ainda a ampliação da Marina e, portanto, não só se tinha ali o Clube Naval, se aprendia a dar à vela, também se aprendia a nadar e nadava-se lá e, portanto, a antiga praia converteu-se em cais, também eram cais de banhos. Tínhamos acesso à doca, tínhamos acesso ao plano da doca e ainda tínhamos a Praia da Conceição, que era substancialmente maior e mais usada do que é hoje, porque, de facto, a obra do Terminal Norte roubou imenso ao areal que existia ali. E, portanto, hoje sobra-nos muito pouco de espaço de acesso ao mar e, quer dizer, como é que nós podemos defender, como é que nós podemos valorizar uma ideia de uma cidade-mar, de uma das mais belas baías do mundo, onde antes existiu uma praia em quase toda a sua extensão e hoje em dia já quase não há acesso à água, já quase não se pode tomar banho na Baía da Horta. Eu acho que uma nova demanda, uma demanda que deveria ser acrescentada a este processo, deveria ser a criação de um ponto de acesso balnear, de acesso à água, um novo ponto de zona balnear,
em frente à zona central da intervenção, naquela zona que está imediatamente a norte da zona do enraizamento da Marina. Uma das propostas que foi a concurso, inclusivamente, adiantava essa hipótese, eu achava que era bastante interessante, infelizmente não foi tomada, mas acho que depois de alguns anos de assentar poeira sobre a intervenção no Terminal Norte e de se perceber a dinâmica da zona, acho que era mais do que a altura de se pensar nas possibilidades de se criar uma nova zona balnear. Acho que esta cidade pede-o como o pão para a boca. E, portanto, estas duas coisas são aspectos que seriam programáticos e que não têm tanto a ver com opções que tivessem, talvez... Eu ia dizer isso, estás a ser bastante injusto com Porto Pim. Sim, mas Porto Pim é Porto Pim. Estou a falar da Baía da Horta. Porto Pim Eu vem compreendo Coente. para quem está aqui que sejam duas coisas diferentes, não é? Mas, quer dizer, nenhuma cidade pode olhar desta maneira. Acho que há duas zonas balneares, de facto a praia no final não é maravilhosa, mas a praia de Porto Pim é maravilhosa. Já não? Estas algas? Hipoteticamente é passageiro. Mas a questão é, a cidade vai se tornar cada vez mais densa, ok? Portanto, não me parece que ela possa cumprir tudo aquilo que se quer, não é? Se bem que também vos digo uma coisa, quer dizer, nós estamos cá humanos para inventar coisas, não é? Portanto, hipoteticamente poderá haver uma forma de se tentar fazer qualquer coisa nessa direção, mas acho que a cidade tem muitas vocações, não. Eu se calhar, eu penso que a questão da escadaria era mesmo para ligar essa relação porque efetivamente hoje em dia, a não ser aquela escada que o Peter introduziu, não havia a ligação pela escadaria do projeto, mas naquela zona havia muita tendência das pessoas quererem chegar mais perto sim, exato, mesmo naturalmente as pessoas acabavam por passar um muro e assim. Eu penso que esta escada eu pelo menos vi como uma forma de relacionar os dois espaços e aproximar, efetivamente. É evidente. Eu também digo uma coisa. Claro que acreditamos que o edifício cumpre tudo aquilo que está a ser pedido dele e às vezes as coisas interessantes nascem como é que eu dizer, das condições mais adversas. Ok? Por exemplo, a forma como vai haver iluminação naquele edifício é bastante, como é que eu dizer, sui generis, não é? E nasce de tentar, numa escada, conseguir ter uma fachada na mesma. E eu acho que vai ser um edifício interessante e tecnicamente a funcionar. Obviamente que está no limite, está tudo no limite, porque, claro, que sabíamos que os acertos de cotas eram complexos, claro que sabíamos que as fundações têm uma série de determinantes, portanto, ali é um projeto mesmo no limite nesses sentidos. Mas tudo aquilo cumpre a regulamentação e julgo que vai ser um bom edifício e, ao mesmo tempo, é um espaço público. Portanto, é uma espécie do melhor dos mundos e julgo que dentro em breve podemos vê-lo em construção. Portanto, não será assim impossível. Eu acabava de subir isto rapidamente só para ver se a Rita tem a oportunidade e depois podem bater-nos quando quiserem. Portanto, esta equipa é uma equipa grande com pessoas, umas que ainda estão connosco, outras que não, mas todas elas foram fundamentais. Isto são ensaios para o edifício da Marina. Era importante que para o edifício do Largo do Infante, era importante que ele fosse transparente, não é? Ao mesmo tempo, era importante que ele não fosse um fantasma no espaço público e que tivesse uma presença. Portanto, tivemos de testar várias vezes o tipo de vidro que podia ser realmente utilizado para que, de alguma maneira, ele estivesse lá, não estivesse como está aqui, e ao mesmo tempo estivesse. Trabalhando nesta ilha e trabalhando sobre os Açores, claro que tivemos, mais uma vez, em termos materiais, a encontrar um léxico que se aplicasse de facto a este projeto e que fosse específico para o ar, portanto, nós nunca na vida trabalhamos com botão preto, aqui tivemos de fazê-lo porque estamos nos Açores. Portanto, há aqui uma parte que tem a ver com ser arquiteto e trabalhar em pontos diferentes
que é de facto, é preciso prestar atenção às condições específicas de cada sítio, quais são os materiais que são utilizados e o que é que faz parte ou não da cultura local, que também sirva de oportunidade para nós explorarmos outras coisas, porque senão a vida era completamente, é uma espécie de uma repetição. O edifício é muito simples, vocês conhecem-no. Era importante que dentro dele houvesse um elemento de surpresa. O elemento de surpresa acabou por ser isto, que é basicamente o teto do edifício é revestido com umas peças em cerâmica que precisavam de ter uma certa vibração, para que quando se entra no edifício e está a ver o mar e o mar brilha à nossa frente, nós tivéssemos qualquer coisa no topo do edifício que também, de certa forma, brilhasse e que fizesse uma espécie de um contraponto entre aquilo que está no mar e aquilo que está no teto e, por outro lado, assinalasse ligeiramente que o edifício é um edifício público. É um edifício muito, 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 muito simples, muito barato, mas que tem estas pequenas nuances que tivemos de mais ou menos testar no nosso próprio escritório para perceber se o espaçamento fazia sentido, se as cores fariam sentido. Tivemos muitas dúvidas se devia ser uma coisa mais inócua ou se devia ser mais estranha, como é que ele podia ser suspendido, todas essas coisas que são necessárias para depois chegar ao resultado final, que foi executado de uma forma ainda que muito simples, relativamente magistral para as pessoas que o fizeram, tanto nesta aplicação como nas calçadas, e que dão ao interior uma espécie de ideia de organismo, onde depois a iluminação são umas constelações que se agarram ao teto. Portanto, esta relação de dentro para fora, e vocês conhecem o edifício, sempre que encontramos fotografias na internet são miúdos a tirar selfies em frente a eles próprios. Pela primeira vez eles podem tirar selfies de frente, em vez de ser com o telemóvel virado. Que foi um pouco uma coincidência, mas que não deixa de ter piada. E aqui vem aquilo que conhecem, não é? Portanto, aqui é só... Era isto. Obrigado pela vossa atenção e qualquer coisa podemos sempre esclarecer aquilo que for necessário. Sim. Quando se prepara, eu brinco um bocadinho. Eu estou aqui ao meio, costuma ser que ao meio está a virtude, mas não é a localização espacial. Acho que é mesmo no meio, no caminho para chegar a, não é? Nas estratégias, nos modos de planificar, de construir, nos equipamentos, tudo isso, não é? As equipas interdisciplinares. Eu acho que tudo isso pode ser o meio e aí é que estará a virtude. É, e de facto o que vou apresentar agora é um bocadinho o repensar antes de fazer projeto. Porque a primeira coisa que eu costumo dizer quando falo desta candidatura que fizemos à nova Bauhaus europeia é que não é um projeto de arquitetura. Então, aqui, só para lembrar como é que surgiu a nova Bauhaus, para quem conhecia a escola Bauhaus nos anos 30, foi uma escola que teve um impacto na mudança de pensamento, na relação com as artes, que já deixaram as belas artes, integraram os arts and crafts, a artesania, e, portanto, essa mudança de paradigma foi também lançado pela Presidente da Comissão Europeia em 2020, estávamos ainda todos em casa, lança assim esta ideia que o Pacto Ecológico Europeu pode ser concretizado e precisa de ser concretizado porque a pandemia realmente mostrou-nos que nós não estamos com as casas e as cidades preparadas para este tipo de pressão na utilização contínua das casas. E então, aqui vemos a Bauhaus, de que forma é que realmente nos anos 30 olhou não só a maneira de ensinar
as artes, como os próprios edifícios, a arquitetura. E então a Presidente Ursula von der Leyen lança este desafio dos 3 eixos, que no fundo ela até tem uma frase que eu penso que não a coloquei aqui, mas um bocadinho que o conceito era: vamos olhar outra vez para os edifícios de uma forma bela, vamos tentar rever a nossa forma de relacionar com o edifício e a cidade, mas também de uma forma sustentável, porque, claro, temos que ter a preocupação do futuro e da evolução ecológica, e a questão da inclusão. E a inclusão, é engraçado que, se calhar, em português, eles em inglês dizem together. Nós, a inclusão, às vezes, se calhar, na maneira como nós pensamos, às vezes pode não ter a dimensão completa, não é? No sentido participativo. E então, esta é uma linha da nova Bauhaus europeia que, aliás, tem iniciativas a decorrer com uma rapidez impressionante. Tanto é que o Delfim estava-me a dizer que não encontrou esta fase da candidatura. É natural, porque efetivamente está a acontecer muita coisa. E esta candidatura, o desafio era cidades com menos de 100 mil habitantes e que eventualmente tenham um ou mais destes 4 campos ou 4 áreas de ação. E nós, a certa altura, pensamos que o edifício onde estamos, que não estava, se calhar, no seu potencial máximo, não só para servir a comunidade, mas também para o valorizar, até mesmo para... ele está classificado, mas precisa de algumas intervenções, que, claro, que têm que ser muito cuidadas, mas entra aqui num dos eixos, que é a reabilitação de espaços públicos pré-existentes no espírito da circularidade, portanto, a questão da forma de construir os novos materiais, e a regeneração dos espaços rurais e urbanos, e a transformação do património cultural. Aqui era só para lhes mostrar, fizemos uma incursão junto do Arquivo Histórico do Banco de Portugal, para tentar perceber um bocadinho este edifício. Ele tem uma forma de se posicionar na cidade muito imponente. Portanto, ele é completamente quase branco, em pedra calcária ou liós, que é uma pedra que não há cá, não é? Fica mesmo aqui, atrás, e ele próprio, que era típico das sedes do Banco de Portugal, portanto, o Banco de Portugal queria sempre, nas cidades onde tem sede, mostrar uma certa uma presença marcante. E então foi engraçado, porque fomos procurar quem eram os arquitetos, e percebemos que houve 3 arquitetos neste processo. Aqui vemos um projeto que está assinado em 1920, com uma linguagem bastante diferente, mais arte nova. E aqui vemos então o arquiteto que acabou por fazer o projeto final. Houve um projeto intermediário entre os dois, mas que não conseguimos perceber. Foi o arquiteto Manuel Casquilho e, portanto, fizemos esta incursão de procurar as peças desenhadas, porque realmente
o que nós vemos hoje em dia foi tudo desenhado milimetricamente, são umas peças desenhadas fantásticas, que depois onde vemos o arquivo do Banco de Portugal chamando-nos sempre a atenção que temos que sempre informar que é propriedade do arquivo. Mas, efetivamente, e aqui, nesta imagem, vemos que é muito interessante, que é, efetivamente, quando foi feita a proposta de implantação, não havia avenida. Portanto, efetivamente, aqui eu até achei engraçado a gente, a certa altura, perceber que a existência, até o muro de limite deste edifício tinha uma razão de ser. E, aliás, é aquela questão que já se tem falado muitas vezes, que a cidade não era voltada para o mar, porque efetivamente o mar invadia e havia as intempéries e o que é que aconteceu? As fachadas que agora começam a ter alguma relevância viradas para o mar não eram as principais, portanto o eixo principal era a Rua Direita mas eu vou avançar aqui um bocadinho. Então, o que é que fizemos na candidatura? Para além de perceber qual foi a história do edifício, quem é que o projetou, e mesmo esta relação com o património, nomeadamente a fachada principal, que tem esta relação com o jardim, com a Igreja de São Francisco, e então procuramos perceber o que é que estava a acontecer ao mesmo tempo entre a Escola Bauhaus, o Banco de Portugal, esta sede do Banco de Portugal, os cabos submarinos e os voos transatlânticos. E fizemos este friso cronológico. Eu penso que não conseguem ler muito bem, mas assim só rapidamente, ele tem várias cores, portanto o laranja eram marcos importantes para a Escola Bauhaus, mas ao mesmo tempo também o que é que estava a acontecer? Temos a azul, a presença dos voos transatlânticos que amaravam aqui na Marina. Achamos muito engraçado, porque, aliás, eu penso que a candidatura acaba por ser cativante, porque utiliza um mecanismo um bocadinho de storytelling, que hoje conta histórias, no fundo. Hoje em dia, que fomos perceber que passou cá um Zeppelin, houve esta história muito interessante do Horta Swell, de quando dois voos amararam aqui em 1939 e os passageiros ficaram retidos durante 15 dias, e então surge a ideia de criarem uma publicação, e há toda uma história E era Natal, exatamente. Eles estavam a fazer uma paragem, porque era a escala técnica que se fazia aqui, a caminho dos Estados Unidos, e então e percebemos neste friso que realmente os anos, que era a própria construção da escola Bauhaus, e depois brincamos aqui um bocadinho com o edifício em cima de um barco, porque efetivamente ele foi quase todo transportado. É claro que foi edificado aqui, mas trouxeram as pedras, trouxeram a mármore, trouxeram... E então, desta relação temporal, também percebemos que houve uma iniciativa, lá está, as muitas iniciativas da Bauhaus, que foi esta Bauhaus of the Sea Sails, uma candidatura cá em Portugal, que soubemos esta semana que foi aprovada, o design desta candidatura inspirou-nos muito, porque de facto não só foi buscar as cores primárias que foram muito trabalhadas na Bauhaus, como
eu penso que a ideia deles seria vamos demonstrar de uma forma gráfica como é que uma mudança de paradigma da escola Bauhaus também se pode aplicar ao mar. Nós brincamos um bocadinho no sentido em que é quase literal que, nesse caso, o edifício foi quase todo trazido e, aliás, ainda encontramos algumas caixas dos materiais que vieram. Na altura ainda se escrevia Faial com Y, portanto, ainda existem algumas evidências. E aqui esta relação com a Bauhaus, essa iniciativa da Bauhaus dos Mares, que ontem até tivemos a oportunidade com a Câmara da Horta, passou por cá, e não sei se ainda cá está, um representante que foi o promotor desta candidatura, que é o Dr. Nuno Nunes do Instituto Superior Técnico. Conversamos só brevemente, porque foi um encontro rápido, mas ele não tinha conhecimento, por exemplo, da nossa candidatura e poderá haver alguma ligação entre as duas. E aqui isso é um esquiço rápido, porque efetivamente percebemos que tinha que ser revisto a relação do edifício, porque o edifício, um bocadinho como estavas a dizer, há edifícios que, ao passarem ao domínio público, já não fazia sentido fechá-lo como antigamente e efetivamente começamos a pensar, será que faz sentido este muro? Será que não havia de haver uma expansão e aquilo transformar-se, em vez de um logrador ser uma praça? Mas sempre com a candidatura foi levantar questões e algumas, se calhar, provocações. Tanto é que houve alguma reação no Facebook mas vão mexer no jardim, eu vou já mostrar o que é que... pronto, porque o edifício realmente tem uma proximidade enorme com a Marina. Ele tem um muro com 4 metros de altura ou mais e era privado, portanto achamos que devíamos repensar se ele não pode ser até quase como a ideia de uma ponte com o património. E aí criámos, porque a própria candidatura dizia-nos, criem imagens conceptuais e então, por exemplo, ali fizemos uma simulação como se demolíssemos o muro e efetivamente isto o logrador passasse quase a ser um espaço de ligação à frente de mar, ser quase uma praça ou a ampliação da vossa praça, da nossa. E ali em cima fizemos quase um bocadinho o pensar como é que se intervém num espaço tão belo e tão interessante, dando-lhe os equipamentos que se calhar fazem falta. Por exemplo, sabemos que fazem falta métodos de suporte para exposições, dizem-nos que às vezes a questão sonora pode não estar muito bem resolvida, por exemplo, para concertos, se calhar a reverberação do som pode não ser a melhor. O que nós fizemos nesta candidatura foi, se calhar há várias formas de ocupar esse espaço onde estamos e vamos pensar nisso. Pediram-nos, era um dos requisitos da candidatura e faz todo o sentido, de identificar entidades que no inglês chamam-nos os stakeholders ou entidades...
é um bocadinho difícil dizer em português a tradução, mas entidades relevantes para a construção coletiva do projeto e do programa preliminar. E vou adiantar, estou quase a terminar. Tínhamos uma equipa inicial, que foi na fase de candidatura, porque também soubemos da candidatura muito em cima, tivemos 15 dias para a fazer, mas conseguimos apresentar. Neste momento, portanto, a candidatura, como já disse, não é um projeto de arquitetura, era uma forma de quase levantar as questões de que forma queremos este edifício. Apesar dele já ter passado para o domínio público municipal há uns anos, há necessidade de o repensar de maneira que seja mais útil, com todas as dificuldades de intervenção patrimonial. Então, esta candidatura não nos vai dar um financiamento direto para uma intervenção. O que a candidatura já dizia logo desde o princípio era que o prémio dos selecionados, que eram 20 selecionados e a nossa ficou nas 20 selecionadas, vão ter consultadoria. E então, efetivamente, a ideia foi, vamos aproveitar essa consultadoria para fazer um processo crescer de uma fase ainda preliminar. Não vamos avançar já para projeto de arquitetura, vamos pensar, e aliás temos uma coordenadora de projeto, que é uma arquiteta, Daniela Risi, que a arquiteta já conheceu e faz parte da nossa equipa. Portanto, o que é que nós estamos a construir com eles? É consultadoria direcionada para o projeto. Ou seja, o que é que nós precisamos de formação para criar um projeto preliminar, um programa preliminar, aliás, que é o que até há uma portaria já não sei se é de 2001, mas que prevê que antes da fase de projeto temos que criar o programa e a ideia é desenvolver este programa, pedir às entidades então parceiras que se pronunciem. Aqui não se vê muito bem, mas lá está, é a ideia do programa preliminar. Nós fazemos várias perguntas que depois a ideia é fazer reuniões com as entidades parceiras, discussão pública, de forma que se chegue a um programa de base e que depois seja esse programa que possa ser, depois de discutido, então ser levado à fase de arquitetura e de projeto. Pronto, realmente a ideia foi olhar para o edifício. Aproveitamos este desafio da Senhora Presidente da Comissão Europeia, um bocadinho no sentido de faz sentido olhar com outros olhos, se calhar ver se está na sua, e sabíamos que não estava na sua maior potencialidade, mas também levantar algumas questões da sua relação com o património. E pronto, neste momento estamos na fase de preparação dessa consultadoria. Acho que o tempo já vai, não é? Bastante avançado. Muito se disse, muito ficaria também aqui no ar e para ser conversado, refletido e debatido, mas uma coisa é certa, estamos sempre a ser alguma coisa. Nesta relação com o mar, a cidade, a arquitetura, estamos sempre a ser alguma coisa. Arquitetos, utilizadores do espaço público, contra, a favor, estamos sempre a ser alguma coisa. E o que eu posso desejar é que sejam felizes na horta, no Faial, em frente ao mar, em frente ao pico. Sejam felizes na horta e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada.